TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim e também pela Rádio Manaim FM em Dionísio. Os irmãos da zona da Mata Mineira, os irmãos da região do Vale do Aço estão nos ouvindo agora pela Rádio Manaim 100,3. E nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas com o tema Grupo de Assistência. E para abordar esse tema, nós temos como nosso convidado aqui, mais uma vez, o pastor Antônio Carlos Oliveira. Paz do Senhor, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, prazer estar aqui com os irmãos. Muito bem. Nós temos abordado o tema culto profético. E há ainda um complemento que o pastor Antônio Carlos vai fazer acerca desse tema, antes de entrarmos no tema propriamente dito desse programa, que é Grupo de Assistência. E como texto base para este assunto que nós vamos tratar, nós vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 18, os versos 21 e também o verso 22, que diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E no verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Pastor Antônio Carlos, algumas considerações ainda sobre culto profético. Não, perfeitamente. Eu gostaria de fazer alguma consideração a respeito dos dons espirituais. Lá no início, quando nós falamos, tinha pouca gente ainda, era um grupo uma comunhão muito grande, né? O Senhor concedeu dons, algumas vezes, não foi uma vez só, inclusive na igreja que eu pastoreava, de o Senhor conceder um sonho com o culto inteiro, com os louvores, com a mensagem e com aquilo que ia acontecer no culto. Então, o dom, ele tem uma profundidade. E a igreja precisa buscar esta profundidade nos dons espirituais. Lembrando que o profeta é um homem ou uma mulher consagrado ao Senhor. Ela precisa estar na presença do Senhor, ela precisa ser uma pessoa de oração para que o Senhor possa revelar. Quando se lê o livro do profeta Daniel, se verifica que a revelação, ela parte do conhecido em direção ao desconhecido. Então, quanto mais nós nos dedicamos à palavra, quanto mais nos dedicamos à consagração, em melhores condições nós estamos de receber os dons espirituais. E por que estamos dizendo isso? Porque com o nosso crescimento, o que é natural, em algumas ocasiões, algumas igrejas, se observa que existem dons ainda muito vazios. E nós recomendamos a esses irmãos, você já tem o dom, tá bom, não está aperfeiçoado, mas precisa buscar o Senhor. Precisa buscar o Senhor para esse dom não ser. Vai entrar uma pessoa angustiada hoje na igreja. Deve ter umas 50 pessoas angustiadas na igreja. Então, dom não é o óbvio. Dom é aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem. Então, se nós queremos um culto revelado, nós precisamos de dons com profundidade. E não estamos dizendo isso, né, como aquilo que se fala, né? Quando você toca na flor, a flor murcha. Você mexe com o profeta, ele para de ter dom, né? Não estamos falando por isso, nós estamos falando em favor da sua vida espiritual, não é? Você precisa ser portador de dons com profundidade, dons que venham do Senhor, e às vezes o dom não está aperfeiçoado. Tem um exemplo que está rodando aí, né? O cego de Betsaida. O Senhor tocou sobre ele e ele disse assim:
Estou vendo os homens como árvores. Bom, ele não via nada, ele era cego. Estava vendo, só não estava vendo bem. Mas já estava vendo, já está bom, não é? Para quem não estava vendo nada, está ótimo. Mas o Senhor impôs as mãos novamente, vejo perfeitamente bem e de longe. Precisamos receber essa bênção. Do aperfeiçoamento. Do aperfeiçoamento. Glória a Deus. E qual o perigo que se tem? Dons banalizados e o culto não alcançar o culto profético. Amém? Amém. Eu falei em pequenas palavras, mas é muito importante o que nós falamos aqui, sabe? Muito certamente, importante. certamente. Amém. Muito bem, então vamos entrar em grupo de assistência. Né? O que é o grupo de assistência, pastor? O grupo de assistência é o seguinte, então vamos partir do princípio. O pastor no nosso meio não é profissional, ele não ganha da igreja. Então vamos dizer assim, vamos nos preparar para o culto. Os irmãos vieram do trabalho, vestiram sua roupa para o culto e foram para o culto. O pastor do mesmo jeito, chegou também do trabalho, mudou a sua roupa e foi para o culto. Os membros numa função, o pastor em outro. Todos servos do Senhor, todos carentes do Senhor. Então o pastor é uma função. Então o pastor, além de trabalhar o dia inteiro, com pouco tempo que ele tem, ele vai ministrar a palavra à noite. Você pergunta assim, qual o número de membros ideal para uma igreja? Tem aquela parábola, né? Eram 100 ovelhas, né? Não é? Seria ótimo, né? Uma igreja com 100 membros, né? Isso. Muito mais fácil. Mais fácil de administrar. De cuidar. Não é? Mas acontece que com o nosso crescimento, nós temos igrejas aí com 300, até com 500 membros. E mesmo que fosse os 100, o pastor que não vive da igreja, ele toma o seu tempo livre para servir o Senhor como os membros, ele não tem como administrar um rebanho tão grande. Então nós tomamos um exemplo aqui de Jetro, que visitou seu sogro Moisés. Não, Jetro visitou o genro Moisés. Certo, certíssimo. Jetro era o sogro. Certíssimo. Obrigado pela correção. Jetro visitou seu genro. Isso. Seu genro Moisés. Então Moisés devia ter lá em Israel mais de 1 milhão de pessoas. E fazia uma fila enorme para consultar com Moisés. Claro que se Moisés estivesse lá, eu entrava na fila também. Não é? Não é isso? Isso mesmo. E todos queriam falar com Moisés. Só que o genro dele falou, Moisés, você vai se desgastar. Você não tem como carregar uma carga tão grande. Escolhe pessoas idôneas, pessoas tementes a Deus, que possam fazer uma parte deste trabalho. As coisas pequenas que eles resolvam, as coisas grandes deixam trazer a ti. Então nós entendemos que nós precisávamos também disso na igreja, de dividir a igreja em pequenos rebanhos. E não é grupo de jovens, não é grupo de crianças, não é grupo de senhoras. É como se fosse um trabalhinho. O grupo de assistência tem todos os setores da igreja. Tem instrumentista, tem dons espirituais, tem um diácono ali, tá certo? Então o grupo de assistência entrou para dividir a carga, para dar uma melhor assistência aos membros da igreja. Aquilo que não estiver ao alcance do responsável de grupo, ele leva para o pastor. Então essa foi a orientação que nós recebemos para os grupos de assistência. Tem alguma pergunta para fazer? Não, se não tiver, eu vou continuar. Esse grupo de assistência se torna para o membro algo muito interessante porque ele, como você falou, divide a carga e ao mesmo tempo ele tem muito perto dele outros irmãos com quem ele próprio pode dividir a sua carga, né? A luta, às vezes uma situação difícil vivida, ele pode ali dentro do grupo de assistência expor aqui, desde que seja naturalmente possível, e o grupo vai estar orando junto com ele. Pastor Josias, vamos dizer que um grupo de assistência tenha 20 pessoas. Ora, naquilo que se deve tomar ciência, porque tem assuntos particulares que são da economia da própria pessoa, tem assuntos que só se fala com o pastor.
É importante que os membros da igreja saibam disso. Tem assuntos que só se fala com o pastor. Mas tem os assuntos gerais, você pode ver. E com 20 pessoas, dá para saber até o número do sapato que calça. Não é que precisa saber disso. Mas dá para conhecer. Fulano não vê o culto hoje. Agora, quando você tem 150 membros, é difícil para o pastor resolver tudo. Fulano não vê, mas será que está doente? Será que houve alguma coisa? Mas o responsável de grupo está do lado aqui. Fulano, o que houve? Então a assistência ela passa a ser de uma qualidade muito maior. E outra coisa que o senhor orientou é que cada grupo de assistência tomasse conta da igreja por um dia. Então vamos dizer, o diácono do grupo 1 é o dia de hoje e terça-feira. É o dia dele hoje. O que significa isso? Que o grupo dele vai estar à frente. E o restante da igreja vai recuar? Não, a igreja ela segue normalmente o seu curso. Agora, o que ela precisa saber? Eu posso ir à madrugada todos os dias. E devo ir, os dias que eu puder. Mas no dia do meu grupo, eu não devo faltar. Eu posso ir ao culto profético, eu tenho possibilidade, meu trabalho permite, de todos os dias o culto profético. Vai, mas no dia do seu grupo você não pode faltar. Porque o grupo que está mais à frente naquele dia, o diácono vai dirigir o culto profético, ele vai discernir os louvores, ele vai estar lá presente. O pastor pode estar presente, mas ele está sendo usado para tomar conta. Se o pastor faltar, ele é o pastor da igreja naquele dia. Ele assume a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade. Então, cada grupo passa por todas as fases da igreja e todos podem ser usados nas mãos do Senhor. Isso dá crescimento ao rebanho. Outra coisa importante. Os diáconos são naturalmente responsáveis de grupo, como regra geral. Pode ser que tenha um diácono que ele tenha outras habilidades e não seja um bom responsável de grupo. E talvez tenha um obreiro que não é diácono que vai fazer esse trabalho melhor do que ele. Mas vai mais além ainda. Você começa a observar os grupos de assistência. Você fala assim, o grupo do irmão José, nome hipotético, é o que mais cresce. Coloca os olhos nesse diácono, porque ele tem unção do Senhor para fazer o trabalho, não é? Então, até os grupos de assistência passa a ser até um dos critérios para unção e ordenação. Porque você começa a ver o obreiro no desenvolvimento das suas atividades e sendo usado nas mãos do Senhor. O grupo que mais salva é o grupo 2, exemplo, né? Quem é que está à frente? É o irmão ali. Todo mundo quer ir para o grupo dele. Passa a ser uma oportunidade para aquele obreiro viver a experiência de estar junto da ovelha, cuidando da ovelha. Exatamente. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Exatamente. Então, estar ali cuidando das ovelhas vai fazer com que ele se molde para, no momento certo, viver a experiência do ministério. Aí, digamos, você viu que um obreiro tem um bom desenvolvimento, colocou à frente, ele não é diácono, colocou à frente de um grupo de assistência. De repente, o grupo dele desponta. Coloca os olhos nele. O senhor pode ter uma bênção para a vida dele. Então, é um indicador. Também, nós falamos aqui da assistência do rebanho, né? Que é o principal, mas também tem um outro lado que é a avaliação do obreiro. Não é isso? Sem dúvida nenhuma. Então, o culto profético o grupo de assistência e o grupo de assistência né, caminham juntos, né, porque naquela fase que nós falamos da reunião, cada grupo de assistência passa por um dia na presença do Senhor. Né? Dependendo do número de grupos, pode até ele estar 2 vezes na semana. Mas tem igrejas que têm 7 grupos. Tem um para cada dia da semana. Para cada dia da semana. E vai viver essas fases, cada grupo vai viver essa fase. O grupo de assistência, então, não é uma divisão da igreja? Não. É uma estrutura até de multiplicação. De multiplicação. É como disse, a igreja ela não recua. Não, hoje não é o meu dia, eu não preciso nem ir à igreja. Não, não é isso. A igreja continua normalmente
nas suas atribuições, na sua participação de todas as atividades, mas tem um grupo que está mais à frente realizando uma obra naquele dia. Mas no outro dia, o seu grupo está lá também, fazendo a mesma coisa. Então, os grupos de assistência somam ao trabalho da igreja. Glória a Deus. Há uma abordagem, né, que se faz, e não estamos aqui tecendo qualquer crítica, mas de células. O grupo de assistência é a igreja em célula ou é uma outra coisa, uma outra experiência? Não, o grupo de assistência não é uma igreja em célula, porque quando você fala em célula, você está falando de uma mini igreja, né? Uhum. E o grupo de assistência é a igreja dividida em grupos para facilitar a assistência. Me permita, a igreja organizada em grupos, né? Organizada, não perceba como uma divisão. A igreja organizada em grupos, mas toda a igreja está trabalhando naquele dia. Vamos dizer, não é meu grupo, eu não vou dar assistência depois do culto. Não é isso. Todos vão continuar nas suas atividades. Todos vão dar assistência, todos vão cantar louvores, todos os instrumentistas vão tocar. E todos vão ser abençoados. E todos vão ser abençoados, não é verdade? Isso são os grupos de assistência. Muito bem. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Este tema que é um tema também, como os demais que nós temos tratado, muito rico, né? E muitas igrejas, inclusive, precisam revisitar esse tema. Nós até sugerimos que você que é pastor, você que é diácono, obreiro, né? Se você não é pastor, converse com o seu pastor, sugira reunir os obreiros, os grupos de assistência, utilizar inclusive esse material, né, que você pode acessar na Rádio Manaim e voltar e colocar em ordem, se for necessário, naturalmente, o culto profético, né, a estruturação do culto profético na sua igreja e os grupos de assistência. Pastor Antônio Carlos, muito obrigado por estar conosco, trazer os esclarecimentos. Para nós foi uma bênção. Glória a Deus. E vamos toda a igreja buscar a face do Senhor para termos a cada dia um culto revelado que agrade ao Senhor. Amém. Né? E onde Deus vai operar. Amém. Glória Amém. a Deus. E na próxima quinta-feira nós voltamos com um novo tema aqui no programa Conversas Bíblicas. Foi uma alegria contar com a sua audiência e será uma alegria também contar com a sua audiência no próximo programa Conversas Bíblicas. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.